Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no ano de 2013 e eu acredito que assim como eu, vocês vão ficar muito revoltados. É um caso muito inacreditável e também é um pouco diferente dos casos que eu trago aqui. No final desse caso vocês vão entender o porquê que eu disse isso, mas com certeza é um caso importante de se trazer aqui pro canal. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, vocês sabem que isso é muito importante, e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Renai Marsden. Renai Marsden foi a primeira filha do casal Mark e Teresa. Sua mãe estava com 19 anos quando a teve e com o passar dos anos ela ganhou 3 irmãos. A família vivia a 20 minutos de Sydney, na Austrália, em uma grande casa. Por ter tido a filha jovem, Teresa e Renai eram muito próximas e faziam a maioria das coisas juntas. Renai foi descrita como muito carinhosa, que sempre colocava seus familiares em primeiro lugar. Como ela era pequena, gostava muito de usar saltos altos e, segundo a sua mãe, ela deveria ter mais de 100 pares de todos os estilos. Em 2010, a jovem estava com 18 anos, tudo estava indo muito bem para ela. Renai trabalhava em um salão de beleza como cabeleireira e estava muito feliz com tudo que estava acontecendo em sua vida. Naquele ano, ela conheceu um jovem chamado Angus, que tinha entrado há pouco tempo para o exército australiano. Caminhando pelas ruas da cidade, ele viu o salão de beleza e resolveu entrar para cortar seu cabelo. Desde o início, o jovem já se apaixonou por Renai. Ele só esperou a oportunidade perfeita e a convidou para sair, depois de saber que ela era solteira. Os dois rapidamente se apaixonaram e já começaram a planejar a vida juntos e até pensavam em ter filhos. Mas tudo isso mudou de uma maneira muito rápida. E um dia, Renai mostrou para Angus o print de uma conversa dele com uma jovem chamada Jamie, que era amiga de Angus e prima de segundo grau de Camila Zeidan, a melhor amiga de Renai. O conteúdo da conversa era que Angus confessou a essa amiga que o único interesse dele em Renai era para ter relações sexuais e que ele iria trair ela. Ela ficou chocada com tudo que leu e terminou o relacionamento na mesma hora. Os dois ficaram juntos por 2 anos e naquele momento Angus percebeu que havia alguma coisa errada. Nas semanas seguintes ao rompimento, a Renai estava, é claro, muito triste com tudo que aconteceu. Ela planejava ter uma vida com ele, então é claro que ela foi pega de surpresa com aquela mensagem. Sua melhor amiga, a Camila, não estava gostando de ver a amiga naquela situação, estava muito preocupada, então ela disse que conhecia um rapaz chamado Braden e que ele tinha 23 anos e que num período anterior os dois namoraram. Então ela apresentou esse amigo, mas tudo através do celular, tudo por mensagens e tal, eles não se conheceram pessoalmente. E quando a Renai contou para sua mãe, já que ela sempre contava tudo para ela, que elas eram muito próximas, a mãe não gostou muito dessa ideia, até porque ele era ex-namorado da Camila e talvez isso não pegaria bem, talvez desse algum tipo de ciúmes, alguma coisa, mas a Renai disse que não, que isso não tinha problema, que a Camila estava super tranquila e ela fez aquilo porque ela queria, que ela não sentia mais nada por ele, tudo bem. Então ela apresentou esse novo jovem para a amiga. Os dois então se conheceram pela internet e começaram a trocar mensagens. A família do jovem tinha uma construtora e logo ele iria assumir isso. Os dois começaram a trocar muitas mensagens ao dia. Eles se aproximaram muito e tinham muitos gostos em comum. Renai pediu várias vezes para se encontrar com ele pessoalmente, mas ele sempre dava uma desculpa. Em janeiro de 2012, Renai fez um cruzeiro de 2 semanas com a família. Teresa disse que no cruzeiro não tinha sinal de celular, então não tinha contato com o mundo exterior e é claro que ela não conversou mais com Braden. Então, depois ali dessa viagem, eles se divertiram muito, toda a família, tava todo mundo muito feliz. A Renai gostou muito do cruzeiro e ela tinha até esquecido um pouco o Braden, né, deixado de lado, até porque os dois pararam de conversar, mas quando ela voltou, os dois começaram novamente a trocar muitas mensagens.
Uma semana depois de voltarem para a casa do cruzeiro, Camila mandou uma mensagem para Renai e disse a ela que Braden estava indo para a prisão por homicídio culposo. Braden e seu amigo Ronnie sofreram um acidente de moto e Ronnie morreu. Camila disse que Braden estava indo para uma prisão de segurança máxima. Alguns dos piores criminosos da Austrália estão cumprindo sua pena lá. Isso foi um choque para Renai. Até sua mãe ficou chocada com a situação. Ela ficou com pena de Braden, pois acreditava que foi algo sem querer e ele, tão jovem, precisou ir para a prisão. Renai queria visitar o jovem, mas Camila disse que isso não seria possível, pois ele estava trocando suas visitas para receber uma pena menor. Em 2 anos, ele sairia da prisão. Sua mãe pensou que a filha iria seguir em frente e que não teria mais contato com ele, mas não foi bem isso que aconteceu. Camila disse que conseguiu enviar um celular para o Braden dentro da prisão e que ele iria conseguir mandar mensagens para ela, mas só mensagens. Ele não podia fazer ligações porque seria pego. Com o tempo, os dois se tornaram ainda mais próximos. O Braden contou sobre a sua família, ele contou que tinha um irmão e que a sua mãe tinha um tumor no cérebro e era muito grave, e ela tinha, digamos ali, poucos meses de vida e já estava internada no hospital. Só que os amigos da Renai, quando ficaram sabendo de tudo isso, eles não gostaram muito disso, porque ela estava se prendendo a uma pessoa que estava presa e não seria bom para ela. Ela não estava aproveitando o melhor momento de sua vida. Sua mãe também disse a mesma coisa, mas ela não queria saber, ela estava muito apaixonada pelo Braden. Voltando alguns anos antes, Camila e Renai se conheceram quando estudaram na mesma escola no ensino fundamental. Renai sempre foi de ter muitos amigos, mas depois que conheceu Camila, isso mudou, porque ela era muito possessiva e ciumenta com Renai. Parecia que Camila tinha uma obsessão pela amiga. Ela era muito controladora e, quando não estava com ela, sempre queria saber o que Renai estava fazendo. Assim como Camila, Braden começou a ter o mesmo tipo de comportamento. A jovem deixava de sair com os amigos para ficar em casa conversando com ele, e mais uma vez Renai era controlada por alguém. No dia 31 de dezembro de 2012, Renai e sua prima Stephanie decidiram ir a uma boate em Sydney. As duas estavam se divertindo muito, bebendo, dançando, e Renai mandou algumas fotos para o Braden. Ela acreditou que ele iria fazer alguns elogios, mas foi o completo oposto. Ele a menosprezou e disse que ela parecia uma vadia e que com certeza iria trair ele naquela noite. Poucos minutos depois da meia-noite, o ex-namorado de Renai, Angus, mandou uma mensagem para ela de ano novo e disse que gostaria de se aproximar dela novamente, que queria voltar com a amizade. Então, depois disso, depois de responder a mensagem do ex-namorado, ela mandou para Camila um print ali da conversa, contando, que o Angus estava tentando se aproximar novamente, e a Camila ficou furiosa, dizendo que ela estava traindo o Braden, que isso não era certo, e um pouco depois o Braden também ficou sabendo disso, provavelmente a Camila contou para ele, e ele começou a menosprezar ela mais uma vez, fazer uma espécie de abuso psicológico com ela, dizendo que ela estava traindo, que provavelmente em algum momento ela já tinha se encontrado com Angus novamente, e é claro que isso não era verdade. Durante os meses de 2013, Renai sempre estava ansiosa para saber quando Braden seria solto, mas ele sempre dizia que seria em breve, até que um dia ele disse que sairia em outubro, e os dois já estavam planejando o casamento. Sua família não estava nem um pouco feliz com isso. Ninguém queria que ela se casasse com alguém que sairia da prisão e que ela nem conhecia pessoalmente, mas ela não deu ouvidos aos seus familiares que tanto amava e escolheu ficar com ele. De dentro da prisão, ele mandou que Renai começasse a organizar as coisas para o casamento, e foi o que ela fez. Ela escolheu um fotógrafo vestido de noiva e estava planejando passar a lua de mel na Grécia. Camila participava de um time de futebol na cidade e era normal Renai ir assistir aos jogos. Em um deles, em julho daquele ano, Camila fez o gol da vitória, mas Renai não viu porque estava conversando com uma amiga. Quando o jogo acabou, Camila foi para cima de Renai tirar satisfações sobre o porquê ela não viu o gol, e Renai cansou de tudo aquilo e depois mandou uma mensagem para a amiga e disse que não queria mais ter a amizade dela. Então foi nesse momento que a Camila percebeu que estava perdendo a amizade. No dia 5 de agosto de 2013, Renai chegou em casa depois do trabalho e Teresa, sua mãe, recebeu uma mensagem de Braden com o seguinte: "Dá um jeito na sua filha. Ela está ameaçando se matar." Sua mãe foi rapidamente ao seu quarto e perguntou sobre o que ele estava falando, o que estava acontecendo, mas Renai disse que a mãe não precisava se preocupar porque ela tinha descoberto a verdade.
Elas não conversaram mais sobre isso, e Renai só avisou a mãe que sairia com alguns amigos do trabalho e que em breve voltaria. Um pouco depois, sua mãe recebeu uma mensagem chocante, como se fosse uma despedida de Renai. Ela tentou ligar várias vezes para a filha, mas ela não atendia. Desesperada, Teresa ligou para Camila e perguntou se ela sabia de onde a sua filha estava, e ela disse que sim, que Renai mandou uma mensagem para ela dizendo que sentia muito. Como ninguém sabia onde Renai estava, Camila se juntou às buscas e ela, junto com Teresa, foram a vários pontos da cidade em busca da jovem. Perto das 9 horas daquela noite, quando sua mãe já estava em casa, a polícia chegou à casa dos Marden. Eles contaram a Mark e Teresa que haviam encontrado o carro de Renai na Watson Bay The Gap. É um local onde normalmente as pessoas costumam ir para tirar a vida. Seus pais foram até o local, mas por lá é muito grande, mas mesmo assim eles tinham a esperança ainda de encontrá-la com vida. Em poucos metros, eles encontraram os sapatos da filha. Eles precisavam voltar para casa, pois a polícia isolou a área. Todos se reuniram na casa da família Marsden. Até Camila, que disse que Braden estava sofrendo muito também com toda essa situação. Em algumas conversas, Camila perguntou a Stephanie se ela acreditava que Renai tinha realmente cometido suicídio. A prima não sabia, então Camila deu a opinião e acreditava que ela só tinha fugido porque gostava de chamar atenção. As coisas estavam bem estranhas. Stephanie pediu para ver a última mensagem que Renai mandou para Camila, mas ela disse que sem querer a apagou. A polícia iniciou as investigações, mas não encontraram nada que provasse que ela tirou a vida. A polícia só conseguia acreditar que o corpo dela foi arrastado pelo mar. Eles encontraram imagens de câmera de segurança de Renai pouco antes dela morrer. Pelas imagens, dava para ver que Renai desceu o caminho, pulou a cerca, espiou por cima do parapeito e olhou para o celular. Ela enviou 3 mensagens finais, uma para sua mãe, para Camila e para o Braden. Acredita-se que Renai jogou o celular na água e depois ela desapareceu do vídeo. A polícia encerrou o caso como suicídio e a família investigou o porquê da jovem fazer isso, e todos os caminhos levavam a Braden e a Camila. Mark, o pai de Renai, conseguiu obter os registros telefônicos de Braden e Camila e descobriu que eles eram a mesma pessoa. Também não havia registro de Braden na prisão. Mark enviou essa informação à polícia e eles também chegaram à mesma conclusão. Um colega de trabalho de Renai se apresentou e disse que Renai recebeu uma mensagem a 1h da tarde do dia em que ela cometeu o suicídio. A mensagem dizia: "Acho que preciso de uma pausa e você também." O colega de trabalho disse que Renai começou a chorar e tremer. Às 2h44, Renai ligou para a prisão e descobriu que Braden não existia. A polícia vasculhou a casa de Camila e encontrou vários telefones. Eles não encontraram o telefone do Braden, mas encontraram a foto da pessoa que ela alegou ser o Braden, que na verdade era de um homem chamado Cameron Lang. Essa pessoa não conhecia nem Camila nem Renai, ele só tinha tirado uma foto com a Camila quando eles se conheceram em uma festa. Camila confessou ser o Braden, mas disse que ela e Renai criaram juntas para esconder o relacionamento. Teresa não acreditou nisso porque ela e Renai eram muito próximas e ela disse que teria aceitado a filha de qualquer jeito. A polícia não acusou Camila, não há leis para isso no local. Em 2020, Teresa e Mark persuadiram as autoridades a realizar um inquérito. A família esperava que Camila lhes desse respostas sobre o que ela fez. Camila disse que ela e Renai estavam apaixonadas e fizeram isso porque suas famílias não aceitavam. Camila não foi acusada de nenhum crime. Mark e Teresa estão agora fazendo campanha para tornar o catfishing um crime na Austrália. Catfishing é o tipo de atividade enganosa onde uma pessoa cria uma identidade falsa em uma conta de rede social em busca de atenção. Não há leis para isso. Cameron Lang diz que ficou em estado de choque ao saber que Renai tirou a própria vida e rapidamente se tornou recluso por causa dos olhares que recebia na rua. Cameron diz que ficou com medo de que o público pensasse que ele tinha algum envolvimento na morte da jovem e queriam acusá-lo de alguma coisa. Apesar disso, ele e os pais de Renai conseguiram se relacionar com o trauma da morte dela e eles mantêm contato até hoje. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu disse no início, acredito que muitos de vocês vão ficar revoltados, porque a Camila fez tudo aquilo e não aconteceu nada. Ela não recebeu nenhuma pena, porque não existe nenhuma lei por causa disso que ela fez, né, de se passar por uma pessoa, e é óbvio que a culpa inteira é dela. A Renai ficou apaixonada por uma pessoa que não existia, então depois que ela descobriu isso, ela não aguentou e cometeu o suicídio. Acho que esse é um dos casos, assim, mais complexos que eu trouxe aqui,
porque apesar da pessoa ter feito tudo aquilo, ela não pegou, ela não teve uma pena, até porque não existe. Então acho que tá na hora das leis mudarem e ver que isso é uma coisa muito grave e que acontece bastante até aqui na internet. Então tá na hora das leis, digamos assim, ficarem um pouco mais modernas e que as pessoas que fazem isso, elas merecem uma punição. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.